Fala galera da GFight, eu sou o Carlos Antunes e o nosso convidado de hoje é Rickson Gracie, uma lenda das artes marciais. Tudo bem, Rickson? Tudo bem, Carlos. Prazer em falar com você, meu amigo. Rickson, primeiro eu queria falar um pouco com você do teu livro, né? Que está um sucesso de vendas aí nos Estados Unidos. Como é que foi a ideia de escrever esse livro? Conta um pouquinho dele. Olha, esse livro já estava meio que alinhavado com o meu amigo Peter Maguire, que me ajudou a escrever o livro. E já somos amigos de 25 anos, e ele, como é uma escola, ele é professor da Columbia University, ele sempre gostou muito de escrever e sempre gostou de biografias, etc. A gente já tinha esse plano alinhavado, mas não tinha ainda se realizado. Com a pandemia e com a diminuição de seminários, de aulas, da própria academia física, a diminuição de trabalho foi grande. Sim. E a oportunidade nessa proposta da editora, que me fez uma proposta irrecusável, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Sim. A ideia de ganhar um dinheiro extra e, de uma vez por todas, contar a minha vida, aí, que foi uma vida bem interessante e exciting. Sim. Era um projeto antigo seu, então, né, Rickson? Estava faltando só o tempo ali e calhar isso de você poder ter um tempo de escrever e poder lançar, né? Era uma ideia que estava no fundo do armário, assim, sem uma coisa, sem prioridade, né? Mas com toda essa coisa, essa loucura do mundo aí, apareceu a oportunidade e se tornou uma boa missão para esse ano passado, e eu estou muito feliz com o livro. Sim. E você esperava que fosse esse sucesso logo de cara, assim, Rickson? Já estava esperando que o pessoal já fosse aderir muito e querer saber detalhes da tua história? Olha, que eu tenho certeza que a minha história foi um negócio diferente, né? Uma coisa muito intensa, uma realidade assim muito especial, mesmo no contexto que todos nós vivemos, ser filho do Hélio Gracie, ser criado para ser um campeão de luta, com a responsabilidade de conduzir, de seguir o legado. Tem muita pressão aí, tem muita coisa que é desconfortável se você não tiver uma capacidade mental, espiritual e física para aguentar o rojão. Então, sempre me puxou para o máximo do meu elemento de desenvolver as melhores do meu potencial, entendeu? Então, é uma coisa que aconteceu no momento certo, e a minha vida é uma vida realmente muito assim especial. Então, eu acho que vai ser uma coisa interessante para o público. Se você pudesse adiantar algum capítulo que você mais gostou desse livro, dá para dar um spoiler aí para a galera que está nos assistindo? Olha, existem vários aspectos do livro, mas o mais importante realmente foi a maneira com que eu lidei com a perda do meu filho. Sim. Que foi a coisa mais que transformou a minha vida de uma forma assim mais brutal, mais inesperada, e foi uma coisa realmente que tomou a minha vida e a vida da minha família como uma turbulência danada. Então isso, eu acredito que foi um processo difícil para mim e que pode ser uma maneira de entendimento que muitas pessoas podem se relacionar com perdas e com outros. Então eu acho que foi um processo importante dentro do livro, porque foi uma transformação que eu tive, mas outras partes do livro, como minhas lutas profissionais, como a antecipação de problemas com lutadores, tem várias coisas ali interessantes que vale a pena ler. Sim. E, Rickson, vai ter um filme também da sua vida, né? A gente ficou sabendo que vai ter um filme, até o Cauã Raymond vai participar. Dá para adiantar alguma coisinha desse filme? Vai ser o Cauã, vai ser você? Como é que é isso aí? A história, a ideia inicial que foi desenvolvida pelo José Padilha é a história da minha vida, mas era combinada com a história do Maeda, que é o Conde Koma, que saiu do Japão, passou pelo mundo inteiro e parou no Brasil para ser a pessoa responsável pela imigração japonesa, era um grande campeão de jiu-jitsu, que ficou amigo do meu avô e depois ensinou aos meus tios jiu-jitsu. Então, era a história da vida dele, e depois a minha história. Seria um filme combinado com as duas biografias. Sim. Agora, nessa nova produção, eles dividiram os filmes e quiseram fazer um filme só meu e outro só do Maeda. E agora estamos já desenvolvendo, já tem o processo de andamento da pré-produção do filme que está andando.
E está tudo certo para começar a filmar em breve, talvez em outubro, novembro, já começa. Sim. E vai ser o Cauã mesmo? O Cauã, que é um ator muito conhecido aqui no Brasil, da Globo. Vai ser o Cauã mesmo que vai ser você no filme? Felizmente é o Cauã, porque, muito embora ele não seja bonito como eu, ele sabe é um faixa preta de jiu-jitsu e é um surfista. Então tem muito a ver com a nossa energia, tem muita sinergia, assim, muita coisa em comum. E para mim é um prazer ter um super ator como o Cauã participando do filme, fazendo o meu personagem no filme. Sim. E Rickson, falando agora um pouco do mundo aqui das artes marciais, a gente acompanha o jiu-jitsu, a gente tem visto muitos lutadores fora do Brasil fazendo sucesso e até com uma certa dominância em eventos de kimono, né, de pano. Como é que deve ser isso, a evolução dos americanos e um pouco dos brasileiros perderam aquela dominância que já tinha há muitos anos em eventos de jiu-jitsu? Por que você acha que os brasileiros agora não dominam como já dominaram há um tempo? É uma questão de prática, é uma questão dos melhores professores, independente da posição deles no esporte. Eles vieram procurar uma posição econômica financeira melhor nos Estados Unidos, na Europa, no mundo, e com essa, vamos dizer assim, partida do Brasil, os melhores trouxeram também grandes conhecimentos que depois não tem mágica, não tem nenhum mistério. Você pega os bons professores e começa a ensinar alunos dedicados, não interessa de onde se ele é brasileiro, se ele é japonês ou se ele é americano, ele vai ficar bom do mesmo jeito. E é isso que a gente está vendo, uma igualdade na maneira de espalhar o jiu-jitsu pelo mundo, que tem professores bons no Emirados Árabes, tem no Japão, tem no Brasil, tem na América, tem no Canadá, tem na Europa. E agora você vê pessoas do mundo inteiro com quase um equilíbrio, uma homogeneidade técnica que faz com que a coisa fique bem competitiva. Mas a vitória disso tudo é o Gracie Jiu-Jitsu, que está aí nos 4 cantos do mundo. Sim. E melhorando a vida dos professores, melhorando a vida dos praticantes de jiu-jitsu, dando mais condições de melhores salários e melhores paychecks nas vitórias de competições. Ou seja, é o esporte crescendo para o mundo e a gente está aí na liderança do jiu-jitsu e esperando que isso cada vez cresça mais e se torne uma coisa mais importante para a comunidade. Sim. O que os brasileiros precisam fazer? Você falou que isso deve-se muito à migração de professores para fora do Brasil, para ensinar a técnica, o Brazilian Jiu-Jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu para o mundo. O que os brasileiros aqui que estão aqui no Brasil precisam fazer para seguir essa evolução e manter essa sequência de crescimento? Não parar de treinar com a fonte, entendeu? Não parar de se interessar pelas nuances técnicas e os detalhes que são, às vezes, até básicos, mas quando são esquecidos ou quando são mal treinados, eles perdem a eficiência. E eu vejo que esse crescimento vai dar aos brasileiros mais oportunidade de serem melhores profissionais, de competirem em melhores eventos, mas é uma questão de dedicação, é uma questão de aprimoramento, é uma questão de amor à arte. Então, nessa altura, como em muitos outros negócios e atividades, a coisa se tornou uma coisa mundial, já não tem mais a identidade ligada ao país, entendeu? O judô, numa época, era mais do Japão, era mais da Oriente. Agora é o mundo inteiro. Você vê o Brasil aí ganhando medalhas de judô que são frutos de um treinamento, de uma dedicação especial. E isso também vai para a vela, vai para o remo, vai para boxing, vai para... A coisa está cada vez mais integrada de uma forma onde todo mundo treina com os melhores, treina bem, o treino bem desenvolvido, sim, tecnologia, nutrição, e tudo isso aí está crescendo. Agora a gente está globalizado. Não interessa onde é que você nasceu, você é um cidadão do mundo. Sim, sim. E, Rickson, falando um pouquinho de você, a gente sabe que a importância do UFC hoje em dia para o MMA mundial, e a gente sabe a história da criação do UFC, com o teu irmão Royce sendo o primeiro Gracie ali a ser campeão e fazer história. É uma coisa que você se arrepende de nunca ter lutado pela organização, que hoje em dia é reconhecida a maior do mundo? Ou é uma coisa que você acha que é tranquilo na tua carreira, você não precisou dessa parte de lutar no UFC para ser reconhecido como um dos maiores de todos os tempos no esporte? Olha, a coisa aconteceu de uma forma, inclusive eu falo um pouquinho a respeito disso no livro, que por uma razão ou por outra, eu não sei se foi uma razão divina ou uma razão terrena, nunca aconteceu para mim de eu lutar no UFC.
O Royce, que era meu irmão mais novo, que não era tão bom quanto eu, ele tomou ali, o Rorion achou que por bem ele deveria lutar para começar, e a partir daí a coisa começou bem para o Royce nos Estados Unidos, e eu tive uma proposta boa no Japão, e aconteceu assim, entendeu? Eu acho que para minha carreira, para minha vida, eu não sinto a falta do UFC, mas seria uma experiência positiva na minha vida se eu tivesse feito pelo menos algumas lutas no UFC. Eu não me arrependo, mas deixou de ser uma coisa que poderia ser importante na minha vida. Você se imaginou, você falou, não é uma coisa que você se arrepende, mas seria importante. Você se imaginou como você sairia no UFC, olhando agora de fora e relembrando aqueles primeiros UFCs? Como é que você sairia dentro de um octógono? Como é que seria você na história do UFC? Olha, eu não tenho outra maneira de ver dentro da minha prática que eu não tivesse a confiança necessária para poder vencer, entendeu? Os meus oponentes. Eu olhava os meus oponentes com respeito, com admiração, mas eu via em todas as situações que o jiu-jitsu poderia ser vencedor, porque eu venho de uma escola onde o fraco tem tanta chance quanto o forte. Então, não era o físico, não era... E principalmente naquelas regras abrangentes do passado, onde o tempo não era problema, onde você poderia agredir de qualquer maneira. Agora a coisa está muito mais difícil. Porque agora, só você bater o peso para a categoria já é a primeira luta que você tem que fazer. Sim. Porque todo mundo que luta na categoria de 85 quilos anda com 95, 100 quilos na rua e perdem aquele peso todo para ter a vantagem na hora da luta. Isso, para mim, já é uma coisa desnecessária, que eu já não sei se eu seria capaz de perder, porque eu ando na rua com 85, 90 quilos. Eu teria que competir até 70 quilos. E só essa transformação do teu sistema físico já é uma coisa que eu não sei se o meu rim ia aguentar, se a minha desatração... Então, são problemas que estão aí, novos problemas, entendeu? O problema, por exemplo, de você ganhar a luta só se você tiver a maioria dos rounds. Quando você ganha por pontos, por exemplo, você perdeu o primeiro round, você perdeu o segundo round, mas o terceiro round você acabou enforcando o cara e ele foi salvo pelo bell, pelo rim, pelo gongo. Sim. Isso não faz sentido na minha cabeça, porque o cara, no final da luta, ele estava praticamente morto nas minhas mãos e eu vou ter que largar aquilo e achar que eu perdi a luta porque no primeiro round, lá atrás, eu tomei um soco na cara que deu um ponto para o sujeito. Ou seja, fica uma coisa assim com um critério muito, muito de regra, de esportiva, numa coisa que é uma coisa simples. 2 homens têm que entrar no octógono e um tem que sair vitorioso. Sim. Então, o limite de tempo, o limite de peso, as regras, o controle do octógono, isso tudo é subjetivo, porque isso não dá a você a sensação verdadeira de vitória. E é o que eu tenho visto no UFC ultimamente. Muitas vezes, se não for um cara que ganha com critério assim, que não tem discussão, quando você vê uma luta que foi pau para lá, pau para cá, uma luta dura, fica uma questão de interpretação, entendeu? E muitas vezes eu vejo que o juiz interpretou errado e deu a vitória para o cara que não foi o mais valente, não foi o mais raçudo, o que mais fez para vencer. Então, sim, fica uma coisa meio difícil de avaliar atualmente, mas eu não fico completamente chateado de não ter competido no UFC. Eu acho que as coisas aconteceram e viva os campeões do UFC. Sim. E falando da tua carreira, né, Rickson? Tirando o UFC, você fez muita história no Japão, outros eventos. Você dá para você apontar? Eu sei que é muita luta, é muita lembrança. O teu maior momento na tua carreira no MMA, assim, um momento mais inesquecível, um momento que você guarda com mais carinho? Olha, não poderia ser outra situação do que a minha primeira luta profissional com o Rei Zulu. Eu tinha 19 anos, ele tinha 30 anos. Eu tinha 74 quilos, ele tinha 98. Ele tinha 120 lutas de experiência. Para mim, era meu debut, né? Minha primeira luta. Ou seja, era uma luta realmente com características bem difíceis para mim. Eram 3 rounds de 10 minutos. No primeiro round, eu acabei com as minhas energias, eu dei tudo que eu tinha, ele também deu. E quando eu voltei para o corner, para o meu canto do ringue, eu falei para o meu pai e meu irmão estavam do meu corner.
Eu falei, olha, pai, não dá para mim voltar, eu estou morto de cansado. E ele falou, não, ele está pior que você, começou a me fazer uma massagem e tal, e me sugestionar. Eu falei, é sério? Eu olhei para ele sério e falei, não dá para mim voltar, eu estou morto. E ele nem me ouviu, e nesse meio tempo meu irmão Rolly jogou um balde de água com gelo na minha cabeça, eu dei aquela respirada, o sino bateu de novo, eu voltei, e como meu pai havia me dito, eu consegui finalizá-lo, com 3 minutos eu peguei um estrangulamento e botei para dormir. Mas foi uma experiência maravilhosa para mim, porque a minha mente me desacreditou. Meu pior inimigo foi a minha própria mente dizendo que eu não tinha mais condições de avançar. E eu me surpreendi como eu estava errado, como a minha mente, o meu medo, a minha insegurança me empurrava para um lado que era o lado errado. E foi uma sensação maravilhosa para mim ter seguido seguido meu pai assim no impulso e ter tido essa vitória. Por quê? Quando passou essa luta, eu entendi que o meu maior inimigo seria a minha própria mente me botando para baixo. Sim. E a partir dessa luta, eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu preferia morrer a amarelar, a dizer que eu não aguento mais. A minha mente não poderia estar contra mim. E mesmo que eu estivesse andando a caminho da morte, a gente já está aqui andando alinhado. E para mim foi uma coisa super interessante, porque a partir desse dia, não só o meu medo acabou, mas como o meu potencial aumentou, a minha capacidade de foco, tudo melhorou, baseado numa mudança de mentalidade, que foi para mim a oportunidade mais importante que eu tive de dar esse pulo, porque se eu não tivesse lutado o segundo round, ou se eu tivesse perdido, a coisa seria completamente diferente. Então eu vejo que na combinação dos elementos, o meu pai me empurrou, o meu destino se fez certo e para mim foi a memória que eu tenho mais importante de que eu consegui não só vencer os meus medos, mas também obedecer a minha mente de uma forma a juntar o meu corpo, a minha mente e o meu espírito de uma forma unida para o sucesso. Você acha que essa luta, se você não tivesse voltado, talvez será que você lutaria novamente? É difícil até saber, né, Rickson? Não pode dizer, né? Porque tem muita gente aí que tem um potencial e perde a primeira luta e destrói todo um processo mental e articulado da pessoa. Eu não sei o que poderia acontecer, mas Deus está do meu lado e jiu-jitsu é a minha missão. Então a coisa resolveu e até hoje estamos aí. Sim. Rickson, em 2018 você até recebeu uma proposta para lutar MMA, mas você não pôde por questões pessoais. Depois recebeu uma proposta para lutar nos Estados Unidos, até uma questão de muito dinheiro, de milhões, né? E também você não atuou. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho dessa passagem. Depois que eu perdi meu filho, eu passei praticamente 3 anos sem pensar em lutar. A coisa começou a melhorar para a família, para mim, para minha família. Todo mundo começou a se sentir melhor, mais forte. Aí eu arrumei um agente no Japão para procurar uma luta para mim. Ele ficou como free agent, tentando arrumar alguma coisa, mas o mercado japonês na época tinha caído muito com relação ao problema do Pride com o UFC, com relação ao envolvimento da máfia japonesa na televisão. Então houve uma descente grande nas propostas, nas possibilidades, que levaram mais uns 2 anos e meio até eu desistir das possibilidades desse agente no Japão, e a coisa meio que estava meio parado. Me aparece um gentleman do Texas, um empresário querendo fazer um evento tão grande quanto o UFC e queria que eu lutasse no primeiro evento. E me ofereceu para lutar uma grana que realmente não estava mais perto de acontecer no Japão. Me interessou, mas ele queria como era um evento que precisava de 8 meses para produzir, para começar o evento, ele queria que eu desse uma certeza para ele que eu ia lutar em 8 meses. E no momento eu estava machucado da virilha. Para eu assinar um contrato sem ter a certeza que eu estou... Porque fica uma coisa meio que impensada pela ganância do dinheiro, pela situação de você ter que fazer uma luta, você confirma machucado, aí depois você fica na pressão de ter que ficar bom, ou ter que cancelar a luta, ou etc. Eu falei isso para ele, falei, olha, eu não posso confirmar com você...
porque eu vou confirmar e eu não tenho certeza se eu vou estar bem para o treino. Ele falou, tá bom, você não precisa ter certeza. Se você quiser cancelar a luta na hora, você cancela. Eu te dou $600 mil para você assinar o contrato, e se você cancelar, você fica com o dinheiro, você não precisa me devolver. Sim. Eu achei que era uma proposta muito interessante, mas, na verdade, na minha honestidade de espírito, eu falei, mas eu tenho quase certeza, eu não tenho certeza se eu vou ficar bom. Então, na dúvida, eu não posso aceitar e depois cancelar. Se eu aceitar na dúvida, mesmo machucado, eu vou ter que lutar. Eu vou lutar de qualquer jeito, porque aí depois vai ficar aquela coisa, amarelou porque tá com medo, não quis lutar, ou compromissou e já sabia que não ia lutar. Ia começar uma fofoca que não me interessa. Então eu resolvi não aceitar a luta, porque eu não estava pronto para aceitar o desafio. E aí, com essa decisão, eu completamente saí do certame e resolvi me aposentar sem mais questões ou nenhum problema mais. Sim. Hoje em dia você está falando dessa proposta de muito dinheiro e nem tem a certeza que fosse lutar, né? Hoje em dia a gente vê muita reclamação por parte até de muitos atletas, principalmente do UFC, reclamando a questão de salário. Como é que você vê hoje em dia? Você que é um cara que já fez um evento até aqui no Rio de Janeiro, você é um cara que tem uma visão de lutas de muito tempo. Como é que você vê essa questão salarial do UFC? Você acha que os atletas têm todo o direito dessa reclamação? Porque eles são as estrelas da companhia, né? E no UFC, por exemplo, ele monopolizou com muita habilidade todo mundo do MMA, né? Então, se você quer ser famoso, se você quer ter uma exposição, dificilmente você vai ter um outro evento que tenha a mesma capacidade de te fazer famoso, de você ter um bom salário no top, né? Na categoria de ponta. Sim. Como ele tem a capacidade de controle dessa situação, ele não tem interesse, eles fazem um contrato com você. As primeiras 5 lutas é $15 mil por luta, é uma coisa mínima, que não dá nem para você pagar o teu treino, mas obriga você a estar na associação ali dando o teu sangue, para quando você ficar famoso, você tem condições de ter um contrato um pouquinho melhor, e eles vão fazendo isso com muita habilidade, fazendo com que você trabalhe mais do que ganhe. Sim. Quando chega na hora de você ganhar o teu, eles estão ganhando $milhões em cima de você. Ou seja, o vencedor realmente do negócio é o UFC, que está sempre capitalizando em cima dos atletas que precisam lutar, que querem lutar. E os atletas se sujeitam a qualquer salário, a qualquer situação, porque é a única entrada que eles têm para uma possibilidade de realmente entrar nos $milhões que podem entrar se vencerem, né? Mas quando eles não têm essa mesma sorte, eles foram explorados, foram completamente usados e sem nenhuma condição, estrutura de ter um ganho legal para poder sustentar a família, entendeu? Então fica uma coisa muito desequilibrada para quem está no top e para quem está trabalhando para chegar no top. Sim. O que você acha que os lutadores precisam fazer? Será que tipo uma reunião de lutadores, uma associação, alguma coisa assim, para mudar esse cenário? Ou você acha que não tem jeito mesmo? Eles estão na mão do UFC para o UFC ter feito esse monopólio nos eventos de MMA? Idealmente seria uma associação de lutadores, né, para ver o interesse do lutador, para que os lutadores tenham um certo peso, uma certa influência, um certo controle nas lutas, nos eventos, entendeu? Teria que ter um equilíbrio de forças para que o lutador não seja explorado a critério do patrocínio, do criador, do promotor do evento. Então eu vejo que isso seria uma ideia boa, mas é difícil de acontecer porque hoje em dia o controle, né, a parte administrativa da luta está nos promotores de evento, e eles não têm interesse nenhum em dar mais dinheiro para os lutadores. Eles só dão quando não tem outro jeito. Sim. Quanto você falou no início do nosso papo que não se arrepende de lutar no UFC, se hoje você lutasse no UFC, Rickson, quanto você acha que você ia receber? Quanto você acha que seria justo? Porque a gente vê muitos atletas de ponta reclamando de quanto ganha. Você tem uma ideia de quanto você acha que você ia receber se você fosse um atleta campeão no UFC hoje em dia? Olha, eu ia ser muito duro de negociar, porque eu nunca faço contrato de mais de uma luta. Sim. Porque eu gosto de ganhar e ter a condição de falar, agora eu quero o dobro, agora eu quero o triplo, agora eu quero
Eu sempre fui assim, lá no Japão, eu sempre organizei as minhas lutas com bastante personalidade. Durante um bom período, eu fui o lutador mais bem pago da minha época, porque eu explorava muito a situação de que eu estava em controle para negociar, eu não estava dependente para negociar. Sim. Eu não sei se seria possível, ou seria aceito no UFC, eu não sei exatamente, entendeu? É diferente você pensar numa estrutura do como eu gostaria de ser. Eu só sei que eles teriam que pagar o que eu acho que eu mereço, senão não me interessa lutar. Sim. Porque ou eu luto de graça para representar o jiu-jitsu, ou as pessoas têm que me pagar uma percentagem digna do evento que eles estão promovendo. Se é um evento de 100 milhões de dólares, eu não vou receber 200 mil dólares e ficar tranquilo, entendeu? Eu vou ter que receber uma percentagem do montante. E seria assim desde o day one. Eu já teria que entrar lá com a fama suficiente para as pessoas me respeitarem, para eles me quererem no evento, e em contrapartida teriam que pagar aquilo que eu acho que eu mereço, senão não me interessa simplesmente botar azeitona na empara do UFC. Seria uma disputa ali desde o comecinho. A primeira briga ia ser no escritório para assinar o contrato. E Rickson, hoje em dia, esses caras mais famosos do UFC, né, que recebem mais dinheiro, são os caras que abusam do trash talk, né, que é muito famoso. Hoje em dia, todo lutador tem que ser um pouco falastrão. Como é que você vê isso também, Rickson? Você acha que chega a ser um pouco de desrespeito às artes marciais, um cara ter que ser desrespeitoso com o outro para ganhar dinheiro em cima? Olha, completamente, o que está acontecendo hoje em dia é que o conceito marcial ele está saindo do negócio, está entrando um conceito de entretenimento, de explosividade, de violência, de brutalidade visual, de brutalidade verbal. As pessoas estão querendo ganhar público. Você vê gente, youtuber, lutando com um profissional de UFC, em regras completamente adversas, que não representam nada. O que representa um youtuber ganhar um UFC no boxe, mas sabendo que o cara que luta no UFC, ele luta MMA, ele luta para jogar no chão, para enforcar, e não pode fazer isso. Então, limitam as regras de uma forma muito de entreter, entendeu? É uma coisa de entretenimento, é uma coisa sensacional, uma coisa de muito dinheiro. Então, quando entram esses valores, a arte marcial, ela perde o significado. Ela perde a ideia de que você está lutando ali para representar ou a sua escola, ou o seu treino. E principalmente agora com MMA, Mixed Martial Arts, o lutador de jiu-jitsu treina boxe, treina wrestling, o lutador de boxe treina jiu-jitsu, existe uma mistura. O indivíduo ele é mais importante do que da arte com que ele representa. Então, todas essas mudanças fazem com que a importância agora é o show, não é exatamente quem que ele está representando, ou qual é a ideia do conceito marcial. E quanto mais violento, quanto mais explosivo, quanto mais agressivo, melhor. Ou seja, é o mundo moderno querendo ver a coisa de uma forma prática, muito explosiva, muito curta, muito exuberante. E é isso que o mundo está tendo agora. Coisa bem, entendeu? De muita purpurina e pouca eficiência. Porque eu gostaria de ver uma luta, por exemplo, que no tênis. No tênis você vê. Pode ser um jogo de 40 minutos, se for rápido. Pode ser um jogo de 5 horas, se for longo. Mas você está ali atendendo a verdade de quem vai ganhar até o último set. Sim. Quando você bota uma luta de 3 rounds de 5 minutos, a luta não... Às vezes, na maioria dos casos que eu vejo que foi para o ponto, a luta não foi decidida. Ninguém sabe quem é o melhor. A coisa teria que continuar, a coisa teria que ter um padrão de mais objetividade para saber quem é o melhor. Porque senão... Os dois merecem. Os dois, quem é o mais valente? O que deu o soco ou o que tomou o soco e não caiu? Quem é o que tem mais raça? Então fica uma questão de critério que é completamente fora da realidade da arte marcial e muito a ver com o sensacionalismo. Sim. Então eu vejo que é o caminho que a gente está andando, mas não é exatamente o que eu gostaria de ver. Que regras que você adaptaria, Rickson, nessa questão, principalmente do MMA que você está falando, que às vezes não dá para saber quem foi o vencedor numa luta que é de pontos ou uma luta muito apertada? O que seria um desempate para você, para ver quem é realmente o vencedor, quem foi o melhor lutador ali dentro daquele octógono? Olha, para mim, a primeira regra de peso, de categoria de peso, o peso devia ser pesado antes de você entrar no ringue, para você não poder roubar. Porque as pessoas, por exemplo, eu vejo, às vezes, até o meu próprio filho,
Ele anda na rua com 170, 180 pounds. Ele compete em 145. Eu vejo ele no dia da luta, quer dizer, no dia anterior, na sexta-feira, ele perde 4 quilos a 5 quilos de massa magra dentro de uma sauna, botando óleo no corpo, desidratando, suando que nem um burro, louco, transpirando e perdendo peso. Quando ele vai fazer a pesagem, ele está definhadozinho, parece que está pronto para morrer, desidratado, entendeu? Com processo de poder ter uma falha renal, um problema sério de desidratação. Aí ele faz o peso, começa a beber suco de cenoura, suco de grama, suco disso, e potássio e minerais, para ver se recupera aquilo. Come que nem uma manta, come tudo, aí engorda e ganha uns 4, 5 quilos de massa magra, ele ganha para lutar. Ou seja, no dia seguinte ele já ganhou tudo de volta, o que ele podia recuperar nos músculos. Esse processo metabólico não faz bem para o corpo e já é a primeira coisa que eu já abolia. Tem que pesar na entrada para não ter problema de choro, nem vela, nem roubo. Outra coisa é o critério de ponto para a luta. Você não deveria contar a luta de 5 rounds. Eu ganhei o primeiro round, eu ganhei o segundo round, eu ganhei o terceiro round. Se eu não perder no quarto e no quinto, eu ganhei a luta. Eu posso correr a luta vinda toda, eu posso apanhar, eu posso ser enforcado e ser salvo pelo gongo. Ou seja, não tem um critério real, porque numa briga de rua, você não quer ver quem deu o primeiro soco, você quer ver quem ganhou o cara no final. Sim. Numa briga real de luta, você quer ver quem é que está sendo finalizado, quem é que perdeu. Então, esse é critério de avaliar independente. Ou seja, o primeiro round devia ter 1 ponto de vantagem. No segundo round, 3 pontos de vantagem. No terceiro round, 5 pontos de vantagem. Porque se você ganhou o quinto round, você realmente ganhou a luta, meu amigo. Porque está no final ali, você está ganhando, o cara está correndo de você. Tinha que ter um critério mais honesto com relação à contagem de pontos, com relação aos rounds. Senão vai valer o round que eu fiz lá. 40 minutos atrás, eu dei um soco no cara, fiz 1 ponto e ganhei aquilo que é relevante para minha... Não faz sentido. E não só isso, como se, por exemplo, poderia ter um tira-teima, entendeu? Poderia ter uma situação... Outra coisa, o lutador não deveria ser salvo pelo gongo. A janela de tempo está ali para dar uma questão de tempo para você parar para regrupar. Mas se você está enforcado, ou está num triângulo, ou está tomando soco, está quase acabando, bate o rongo, separa, vai se recuperar de novo, volta para começar do zero, está errado. Então, se o cara está com o movimento encaixado, ou se eu estou montado em você, ou se você está montado em mim me dando soco, e eu ali desesperado, de repente bate o gongo, até que a posição mude, a coisa deveria continuar sem interferência do juiz. Porque ou o cara vai perder, por mais 10 segundos ele perde, ou o cara daqui a 10 segundos ele sai da montada, escapa, aí tá bom, agora para, descansa. Ele tem que se mostrar eficiente para se salvar no meio do sufoco. O juiz não pode tirá-lo do meio de um triângulo e salvar a vida dele e dar outra vida para o cara porque ele acabou o round. Então, alguns detalhes desses fariam a luta mudar completamente de atmosfera porque fica uma coisa mais real. E outra coisa, a luta não pode ser decidida por pontos. O ideal seria ou empata ou tem um vitorioso. Porque aí não tem muita reclamação, entendeu? E se precisar, dá um round extra. Dá mais um round extra. Como tem no tênis, você joga mais um set, mais 2, vai a 2 de novo, vai a 2 de novo, até alguém ganhar. Porque se você não tiver essa certeza da vitória, nem para o lutador, nem para o juiz, nem para a audiência, fica aquela coisa clara, entendeu? Fica uma coisa meio obscura, ele bateu muito, mas o cara não caiu, depois o cara estava valente, quis voltar. Fica uma coisa de interpretação de cada um, o que eu vejo que deprecia muito na visão do atleta, da visão da audiência séria, um final de luta que seja respeitado, entendeu? Sim, sim. E, Rickson, você estava até falando do teu filho, do Kron, né? Quando é que a gente vai poder ver o Kron de novo no UFC? Ele está um tempo sem lutar, né? Ele não luta desde 2019. E tem alguma previsão? Eu não sei, eu não tenho certeza, porque eu não tenho falado muito com ele a respeito disso. Ele mudou para Montana, está vivendo nas montanhas, abriu uma academia, ele está treinando. Eu não sei se ele está empolgado para voltar para o UFC. Não sei como é que está o interesse dele com relação a MMA. Eu acho que ele tem que...
ele precisa dessa paz de espírito, dessa capacidade de fazer esse julgamento. Eu não posso nem fazer pressão, nem expectativas, nada. Eu estou deixando ele viver a vida dele em paz e se ele for voltar, eu estou na torcida. Sim. Mas ele nem é que ele fez 2 lutas, né? Primeiro ele venceu até tranquilo, usou o jiu-jitsu e venceu. A segunda ele acabou derrotado. Ele nem parece que ele não se empolgou muito então com o UFC, né, Rickson? Por enquanto é isso, né? Eu não tenho certeza, rapaz. Eu não tenho certeza porque eu não tenho entrado muito em conversas sobre esse aspecto com ele, entendeu? Não sei se ele está esperando essa pandemia diminuir, eu não sei se ele está com pouco treino na montanha, se ele não está confiante de ter um time bom de treino para ele. Eu não sei o que ele está passando na cabeça dele, mas estou torcendo para ele ter paz, felicidade, calma e uma decisão ajustada quando for a hora. Sim. Rickson, a gente viu por muitos anos o UFC não contar com Gracies no plantel dele, né? A gente teve agora o Kron, o Roger passou lá, fez uma luta e acabou saindo. Você acha que o UFC deu uma espécie de perseguida nos Gracie e não dá muita chance para os membros da família lutarem na organização, até para não ofuscar, que o tamanho da família Gracie é maior que o UFC, né? Para não ofuscar isso? Não, eu acho que não, rapaz. Eu acho que uma coisa é lutar vale tudo, que já depende de você ter uma coragem, uma disposição e uma técnica muito grande. Outra coisa é você lutar vale tudo nas regras do UFC, entendeu? Que já muda muito, como eu te falei. Então, você não pega qualquer Gracie e bota ele num treinamento pesado para perder peso, com massa magra, todos esses processos. Existe uma dificuldade como atleta, uma dificuldade como lutador, uma dificuldade psicológica. E os Gracie, eles sempre foram prontos para brigar e vale tudo. Sim. Mas eu mesmo, se eu tivesse de refazer a minha carreira em cima das regras e do ambiente do UFC, a previsão é completamente diferente, porque muitas das técnicas que eu gosto são técnicas de paciência, de esperar o cara errar, entendeu? Então, com 5 minutos de correria, o cara que vai errar, ele não tem medo de cansar, ele esperneia como um louco e sai das posições, porque 5 minutos só ele pode fazer força à vontade, sem se preocupar. E fica difícil, entendeu? Então, essa regra de hoje ela é muito mais dinâmica e muito mais explosiva e muito mais de entretenimento do que uma luta de arte marcial onde você pode ficar numa posição esperando o cara errar por mais tempo e capitalizando no erro do oponente. Sim. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer com o Kron, mas tá aí o UFC para a gente aplaudir. Sim. Você até, Rickson, falando aqui que o jiu-jitsu é seu lema, faz parte da tua vida, da tua história. Você aponta algum lutador do UFC hoje em dia que represente o jiu-jitsu? A gente vê muitos atletas como o Demian Maia, o Charles do Bronx, que hoje em dia é campeão do peso leve do UFC. Você acha que esses são os representantes do jiu-jitsu atualmente no UFC? Sem dúvida nenhuma, porque muito embora eles estejam super treinados também com as mãos, fazendo posições de wrestling, etc., você vê que o carro forte é o jiu-jitsu pela quantidade de finalizações que eles implementam, entendeu? Então, continua sendo um orgulho para mim ver que o jiu-jitsu se torna tão eficiente na mão desses campeões. Sim. Tem algum lutador que você gosta de assistir no UFC, Rickson, que você pare para assistir alguma luta? Ele vai lutar tal evento, vou parar para assistir porque eu gosto de ver. Tem algum que te chama mais atenção? Olha, são vários lutadores que me interessa ver, entendeu? Inclusive, semana passada, agora, anteontem, teve a luta do Marreta com o Johnny Walker. Eu estava muito interessado em ver essa luta, que foi decepcionante, que parece que os dois não estavam querendo brigar muito sério, os dois estavam fazendo uma sabonetada, mas eu gosto de ver luta quando o cara está à disposição de brigar, entendeu? Eu acho que isso, até com pouca técnica, quando o cara tem raça, tem a velocidade, tem a vontade no coração, se torna uma briga interessante, porque você bota ali, você se relaciona com o elemento humano da pessoa e com a coragem, a oportunidade, o senso de combatividade, são coisas que eu admiro, independente do nível técnico. Sim. Rickson, para a gente finalizar, a gente tem visto recentemente o episódio do John Jones, que é considerado um dos maiores de todos os tempos no MMA, mas se envolve com muitas confusões extra-octógono. Você que é um cara experiente, já passou por muita coisa nas artes marciais, que conselho que você daria para um cara que tem muito talento, mas parece que se perde um pouco na cabeça, né? Olha, como tudo na vida, quando você quer chegar
ao teu mais alto nível, existe aí uma combinação de fatores. Não é só a sua dedicação à atividade, mas tem também o respeito à vida, o respeito ao ser humano. Você tem que ter uma conduta que você olhe no espelho e não se envergonhe do que você está fazendo. Você tem que ter uma certa conduta moral, porque os elementos que combinam com a vitória tem muito a ver com a honestidade, com a honra, com a dedicação, com a disciplina. E quando todos esses fatores estão aprimorados, você não dá lugar para molecagem, bagunça, festa, droga, rock and roll, porque você não consegue viver as duas vidas em paralelo. Sim. Então eu vejo que, muito embora as pessoas às vezes possam ter o talento e a fama, muitas vezes quando eles chegam nessa posição de fama, eles falam, pô, agora eu quero usar essa fama para fazer o que eu realmente quero. Aí vai fazer uma festa no barco, aí vai fazer uma loucura aqui, uma loucura ali, e perde um pouco a mão do que faz com que ele se torne um campeão e que ele se mantenha um campeão. Então é importante que você, nessa jornada para o estrelato, você tem que realmente regrupar e fazer um foco mais importante nas prioridades da sua vida. Você não pode viver nos dois lados do muro, entendeu? Ou você está no lado do campeão, que depende de toda uma conduta, uma estratégia e um conceito de campeão, ou você está num conceito de festa, de falar conversa fiada, de jogar, de xingar os outros, de usar explorar o nome e a fama para criar controvérsia e se tornar um fanfarrão. Sim. Rickson, queria te agradecer. Muito obrigado pela atenção, pelo esse teu tempo de conversa. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu, querido. E muito obrigado pela atenção e a gente vai se falando. Beleza. Tamo junto, meu irmão. Fica com Deus aí. Sucesso Valeu. e paz. Grande abraço.